Evento canônico. Você sabe o que é isso? Bom, explicando de forma simples, é quando o seu despertador toca e você pensa que só vai dormir por mais 5 minutinhos. E quando menos percebe, você acorda e já é 1h da tarde, você olha pro relógio e percebe que dormiu por 3 horas, assim você perde um dia de trabalho e como seu patrão é um pé no saco, você acaba sendo demitido e com isso você não pode mais pagar as coisas caras pra sua namorada, o que resulta nela te largando por um cara musculoso e perdendo o emprego e namorada, você perde respeito por si mesmo e acaba se prendendo num ciclo de se culpar e te isola para um mundo cheio de sofrimento e dor. Mas relaxa, você tem várias outras variantes que estão passando exatamente por isso. Falando sério agora, o evento canônico foi um conceito apresentado em Homem-Aranha através do Aranhaverso. E meus caros amigos, que porcaria essa ideia, não acham? Em muitos sentidos. Ah, Pedro, você tá exagerando, que forçado. Pode ser que ele errou aqui ou errou ali, mas isso aí não é nada demais. Errou muito, é exagero, né? Não estou exagerando. E é para isso que esse vídeo existe. Vamos começar. Primeiramente, vamos lembrar de 2 informações base, que serão importantes para a conversa. Informação 1. O que é evento canônico? O evento canônico são acontecimentos que sempre acontecem com uma pessoa que carrega consigo o manto e legado do Homem-Aranha, um deles sendo a morte de um capitão da polícia. E a segunda informação, a Marvel está sempre e constantemente mostrando que todos os universos e multiversos estão conectados, ou seja, todos os filmes, todos os quadrinhos, desenhos e jogos estão num único macroverso. Eu acho que esse é o termo. Ou seja, baseado na informação 2, se todos os aranhas estão fadados a seguir uma linha de evento, isso nos leva a 2 opções. Ou isso serve só para as variantes, ou seja, isso meio que não diminui o peso dos eventos da vida do Peter, mas ainda assim diminui o peso dos eventos das variantes, porque elas ainda são fadadas a serem parecidas ou iguais ao Peter. Sendo que o legal é as variantes trazerem coisas novas ideias e novas abordagens. Não que o Peter não precise de coisas novas, mas eu digo coisas novas que não cabem no Peter meio-meia. Por exemplo, um Peter comunista, um Peter mais sério, um Peter disposto a matar, um Peter apelão. Então o evento canônico só serve para prender as variantes em algo que só torna elas menos interessantes, menos únicas. Mas a gente tem a segunda opção. Já disse sobre se serve só para as variantes, mas se serve para todos, incluindo o Peter original, aí você tira o peso da vida do Peter Parker meio-meia. Porque tudo que o Peter viveu não foi uma junção de escolhas e consequências, e sim uma linha do destino que o levou para tudo isso. Então, se isso é o que o Aranhaverso está dizendo, dentro da história, não existe com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não existe isso. Existe com grande legado vem grande destino. E agora vamos falar do furo narrativo. Como assim todos estão fadados a seguir eventos, sendo que provadamente existem variantes que não passaram por esses eventos? A gente pode começar com o Homem-Aranha Mark I, que você já deve ter visto no vídeo do Newt ou do JB. Mas não deixa de ser um ótimo exemplo de como esse papo de evento canônico ou é seletivo ou é uma coisa assim pé nem cabeça. Porque esse Homem-Aranha tem o tio Ben vivo, é casado com a Gwen Stacy, então o papinho da Gwen de que sempre que a Gwen se apaixona pelo Homem-Aranha nunca dá certo, esse papinho cai por terra. Na verdade, esse papinho não cola de maneira nenhuma, porque ela não se apaixona pelo Homem-Aranha, e sim pelo Peter, e era muito mais fácil só fazer ela dizer que a Gwen se apaixona por quem está por trás da máscara. Mas tá, voltando ao Homem-Aranha Mark I. Ele tem o tio Ben vivo, é casado com a Gwen Stacy e não tem identidade secreta. Ele é um anti-evento canônico em pessoa. Mas agora a gente pode ir para outros 3 personagens, que são Tom, Tobey e Andrew. Eles colocam o Andrew no filme para reforçar o evento canônico, mas quando você lembra, o filme mostra que o simbionte também é um evento canônico. E cadê o simbionte pro Andrew? Aí você pega isso, inverte e você tem o Tobey, que teve o simbionte, mas nunca perdeu nem o George Stacy ou a Gwen. E no caso do Tom é ainda pior que ele não teve nenhum dos 2 eventos.
E ele já é Homem-Aranha já faz alguns anos. Se o filme falar sobre tudo e todos, então o filme está ignorando essas variantes que não estão presas a isso. Se você quer ser um filme meta, então você deveria pensar um pouquinho sobre as variantes que você está incluindo nessa narrativa. O que foi o que eles não fizeram. Ou talvez eles ignoraram essas variantes para que a mensagem do filme continue a mesma. Vocês vão entender. E aí a gente vai para a segunda parte do problema de Teia da Vida. Miles Morales, Jeff e a Sociedade Aranha. O Miguel, o filme inteiro, diz que se o Miles salvar o pai dele, o universo dele inteiro morre. Você pode escolher entre salvar uma pessoa e salvar um mundo inteiro. Todos os mundos. E Miles tenta contra-argumentar. Eu posso fazer os dois. O Homem-Aranha sempre... E eu sei disso. Eu sei que nem sempre. Mas a atitude do Miles é basicamente responder: mas eu nunca vou parar de tentar. Eu sempre vou tentar salvar todos. E agora vamos abrir algumas possibilidades sobre o final disso. Se o filme manter essa narrativa do Miguel, ou Jeff vai ser salvo e todo o universo vai morrer, não vai acontecer isso, ou o Miles vai deixar o pai morrer e assim salvar o universo. Aí então, se o filme não manter essa narrativa do Miguel, o Jeff vai ser salvo e aí o filme vai mostrar que a escolha do Miles estava certa. Nunca parar de tentar salvar todos. E, uou, o Miles estava certo. O Miles foi o primeiro a realmente se indignar e tomar uma atitude. Ele foi o primeiro de todos, de toda a Sociedade Aranha, entre várias versões. Ele foi o primeiro a se levantar e ir contra a maré. O Miles é especial entre os aranhas. O Miles fez isso. E o Peter não. Você pode escolher entre salvar uma pessoa e salvar um mundo inteiro. Todos os mundos. Eu posso fazer os dois. Isto é uma atitude do Peter. Isso é algo que o Peter diria e que o Peter faria. Nunca parar de tentar. O Peter não escolhe uma vida por várias. O Peter escolhe sua própria vida por todas. Tudo que o Miles faz, o Peter faz também. Só que nesse filme, o Peter tá do lado do Miguel. E ele diz que, se não fosse pelo tio Ben, ele não estaria ali e muitas outras pessoas também não estariam. E beleza, ele não vai mudar o passado. Mas e o futuro? Beleza, ele não vai salvar o tio Ben. Mas se ele soubesse que daqui 2 dias, 2 meses, 1 ano ou hoje à noite, se ele soubesse que a Mary Jane, a pessoa mais importante da vida dele, a pessoa que mais ajudou ele durante a vida inteira dele, a pessoa que ajudou ele a superar a morte da Gwen, a pessoa que confortou ele por muitas vezes ele ter se sentido culpado por não ter feito o suficiente. Se ele soubesse que a mulher para a vida dele ia morrer hoje à noite, você acha mesmo que ele não ia querer mudar o futuro? Não é mudar o passado, é mudar o futuro. Você acha mesmo que o Peter ia ficar parado? Eu não preciso responder isso pra você. O Peter pode responder isso pra você. Oh no. What's wrong? It's Mary Jane. She dies. Tonight. Right there at Alchemax. How do you know? For shock's sake, Parker, what part of Don't Poke Around in the Archives was unclear? Fine, I'm a nosy Parker, but now that I've found out, it's what? My job to save her? I've got enough to deal with. You can't mean that. You can't just ignore that she's in danger. Hey, I'm trying to focus on what's important. What's important is not standing by and allowing someone to suffer or die because you do nothing. If you don't get that, then you don't get the first thing about being Spider-Man. You're the one who doesn't get it, Parker. The future depends on... My future is meaningless without her. This is gonna be a huge mistake. I owe you, Miguel. Big time. Shocking right you do. But, well, maybe this'll help even the score for everything the world owes you. Thank you. I mean that. Man, I must have been crazy to think about staying here. If people I love are going to be in danger, then I need to be there to help them. Isso se fortalece quando pensamos, ok, se o Miles conseguir salvar o Jeff e salvar o universo, então o universo ser destruído era uma possibilidade. Então meu ponto é reforçado. Por uma possibilidade, o Peter não sacrificaria uma vida. É aqui que eu respondo o argumento do Aranha do PS4. Ali,
Não existia possibilidade. Não tinha tempo, não tinha ajuda, nada. Existia apenas a cruel pergunta: salvar minha tia ou a cidade? Sem espaço para uma terceira opção. Mas aqui não tem como ter terceira opção também. Tem certeza? Sério que com o nível de tecnologia, recursos e a quantia de mentes de Peter Parkers, que não é pouca coisa, não tinha como pensar? E novamente, a possibilidade do Miles salvar o pai e o universo é a mais provável das opções. Isso, se não dizer, é a única opção que vai acontecer de fato. Então, seguindo esse rumo, se o Miles, sem ter tido apoio da Sociedade Aranha e do Miguel no segundo filme, conseguiu salvar todos no terceiro filme, imagina se ele já tivesse tido essa ajuda no segundo. E tudo isso só na primeira opção de salvar o Jeff. Sim, tem uma segunda opção, que é sobre o Miles ser uma anomalia. A lógica seria: se o Miles é uma anomalia, então o evento canônico não funciona nele. Ou seja, Miles especial. Todos estão presos a esse destino, mas ele não. Percebe que nas duas opções de salvar a todos, o Miles é colocado como especial entre todos? O que se destaca, o que vai na contramão? Isso é até interessante, considerando a intenção dos diretores com o filme. So one of the major conflicts in this film are people telling Miles what he can't do, what he shouldn't be allowed to do, that he's not a real Spider-Man. Was there any degree of that story that was meant to be a sort of commentary on the fans who don't see Miles as a real Spider-Man? Yes, absolutely. 100%. Absolutely. The idea of like canon and the Rules and and who rules. gets to be. And Spider-Man, is it definitely is like a character that is owned by the audience, but some of that audience takes it so seriously and is trying to enforce and restrict who should be literally. I remember when Miles Morales comic book first came out, there were people who were rejecting Miles as a character, for their reasons, and but obviously that that's not how we think it should be, and we wanted to talk directly to that and actually almost stick it to that mentality of no, anyone can wear the mask, and there is and if Spider-Man is a character that is owned by the entire world should be represented in that character. Right. Totally. Percebe que o evento canônico é um erro por muitos motivos diferentes? Ele é um furo de roteiro para a narrativa desse filme meta, ele diminui o peso dos eventos que ocorrem com as variantes e com o Peter meio-meio, e na inegável, provável possibilidade de no final Miles salvar todo mundo, eleva o Miles como o Homem-Aranha do multiverso, o especial, o primeiro a ir contra todo o sistema. Temos o Aranhaverso, temos Miguel O'Hara, temos Ben Reilly, Peter e no meio, Miles Morales. E ele não é a primeira variante do Peter de todas, ele não é nem a primeira variante negra, não é a primeira variante de representatividade, não é a primeira variante relevante e também não é nem de longe a mais bem escrita. Tudo isso não é nem pra falar que ele é um aranha ruim, uma variante ruim, um personagem ruim, sabe? Não é nem pra falar isso. Hoje em dia, talvez, mas o ponto não é sobre se ele é ruim ou não. O ponto é que percebe que ele não tem nenhum motivo muito forte, ele não tem motivos, quando você olha pra ele, você não encontra motivos muito grandes pra colocar ele em específico como o mais relevante, o ponto central do Aranhaverso. Não tem motivos pra isso. Claro que, da forma que foi feita, qualquer variante que você colocasse, até as mais relevantes ou até as mais bem escritas, seria uma porcaria. Só que você adiciona o como isso foi feito com pra quem isso foi feito. Mas continuando, ele não é o mais relevante, não é o mais bem escrito, e o ponto principal, que aí serve pra qualquer variante. Ele não é Peter Benjamin Parker 616. Mas qual o problema do Miles ser colocado nesse patamar ou qualquer variante por não ser o Peter principal? Bom, se você não se importa, não há nenhum, sem problemas. Mas vou te trazer algumas analogias para ver se você consegue entender o lado de quem se incomoda. Imagina que existe uma história de Volviverso, Wolverineverso. E quem é colocado no trono narrativo de O Wolverine,
o principal, o Wolverine que, tipo, entre todas as variantes, você tem que olhar no centro, que é aquela, sabe? Tipo, dentro da história ele é colocado dessa maneira. Aí sabe quem é esse Wolverine? É o Wolverine Ultimate, dos anos 2000. E eu tô ligado que tem uma galera que odeia esse Wolverine com muitas forças. Ou, por exemplo, o Capverso, o Capitão Verso, o Capitão América de multiverso de Capitão América. Aí, o Capitão América dentro da história, que eles ficam tratando como o Capitão América, é o Capitão América Ultimate, que é outro que já tem uma galerinha que não gosta muito dele, né? E eu gosto desses dois personagens. Mas vocês entendem o ponto? Mais um exemplo. Multiverso de Naruto, Naruto Verso. E o Naruto da história é uma variante que, sei lá, 2 meses antes lançou um mangá dessa variante, só pra não dizer que ele foi inventado agora. E aí, esse é o Naruto do Naruto Verso. E o Naruto que a gente conhece, que é o mais relevante, é destratado. Acho que já tá claro o ponto de elevar o Miles a um patamar que ele não merece. E uma coisa é ele ser protagonista dos filmes, algo que já pode incomodar alguns, mas dependendo de como é feito, não é algo horrível ou criminoso. Outra coisa é ele ser overvalorizado como o filme faz, pelo menos o segundo filme. E antes de finalizar, eu quero trazer uma ideia que eu tive que poderia resolver todo esse problema de Aranhaverso com Teia da Vida e evento canônico. De alguma maneira, eles descobrem como destruir a Teia da Vida, ou seja, o evento canônico, e assim destroem, para que ninguém mais esteja preso aos eventos. Mas ainda tem um ponto de que, se só agora destruiu, então antes as histórias das variantes e do principal estavam sim presas à Teia da Vida. Mas aí tem uma segunda opção desta ideia, que eles descobrem como destruir e destroem para que, desde o princípio, ela não existisse. E caramba, que loucura! Loucura tipo Saga do Clone, né? Toda uma viagem para consertar algo que era só pra não existir. O principal do vídeo já acabou e agora essa parte é só um recado que eu tenho aos meus seguidores. Recentemente eu vi no Twitter esta postagem aqui. Esta é uma concept art da Gwen Ultimate do jogo do Ultimate Homem-Aranha. Ela ia estar no jogo, só que tiraram ela. E isso até me motivou a desenhar ela, para tentar replicar o traço do Mark Bagley. E aí então, isso me deu a ideia. Vocês, meus seguidores, vocês querem participar dos meus vídeos? Simples, faça uma fanart da Gwen e me marque no Twitter ou no Instagram e eu garanto a vocês que vocês sempre aparecerão no final do vídeo e terão seus nomes creditados. Era isso, vejo vocês numa próxima. Falou!